Jogaram o seu nome no campo de pesquisa, viu? Jogaram o teu nome em um campo de pesquisa. E Deus me disse aqui que tem gente que vai ficar de boca aberta. Tem gente que vai ficar surpreso porque o que vão ver não é exatamente o que esperam. Porque tem gente que hoje fica nas espreitas, sondando, analisando e procurando brecha para tentar atingir, para tentar tocar, para tentar interferir, para tentar de um jeito ou de outro encontrar uma oportunidade para te derrubar. Mas Deus mandou dizer aqui para alguém que chegou nessa mensagem: já está mais do que na hora de você entender que Deus está pelejando a sua peleja. Já está mais do que na hora de você ver a mão de Deus, o braço forte, o poder de Deus atuando na tua vida em meio a todo este processo que você tem passado. Já está mais do que na hora de você ver papai agindo, tocando no cenário, entrando com provisão. O remene que assai dela mancho que menergue a subcalamandarai. Já está mais do que na hora de você começar a viver os pontos específicos da promessa de Deus. Eu não vim aqui com brincadeira. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu não vim aqui para encher linguiça, nem com bobagem ou balela. Eu vim aqui com uma revelação forte e quentinha que desceu diretamente do céu e foi direcionada para um coração de forma específica. Papai está falando hoje, ele está dizendo para alguém que chegou aqui. Tem gente que tem 3 coisas que Deus me mostra sobre a vida dessas pessoas. Primeiro, tem gente que vai quebrar a cara ao teu respeito. Como assim, pastor? Vai quebrar a cara? Vai quebrar a cara. Porque pensa algo de você quando na verdade é outra coisa. Pensa que você não é, que você não pode, que você não tem, que você não consegue, que você não vai chegar e que nada Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que vai quebrar a cara. Tem gente que vai quebrar a cara porque vai tentar ir atrás do cordeiro, mas vai se deparar com um leão. Tem gente que pensa, olha assim, não, é um cordeirinho, é fraquinho, eu vou atrás, mas quando for a teu encontro, vai se deparar com o leão da tribo de Judá. Eita, Deus tremendo. Deus está dizendo hoje, não se preocupa não. A segunda coisa que Deus me disse, que tem gente que vai ter que pedir arrego, que vai dizer assim, eu me rendo, eu desisto de perseguir ele, de perseguir ela. A magia negra que estão fazendo, a obra de feitiçaria, o projeto, o falatório, a patotinha, a picuinha, a tramóia que estão tramando nas tuas costas, nas escondidas, vão desistir, vão dizer assim, eu desisto. Vão pedir arrego, porque vão ver que vai ser tudo em vão. Como disse o apóstolo Paulo, vai ser debalde, vai ser inútil. Vai ser inútil tentar atingir aquele que está blindado por Deus, aquela que está blindada por Deus. Terceira coisa que Deus me mostra,
é que tem gente que vai ter que reconhecer na sua cara e assumir que você tem alguém que cuida de você. Hoje você pode não entender o processo, porque processo não foi feito para entender. Processo não foi feito para o adversário, nem os invejosos entenderem. Processo foi feito para aceitar. E quem tem que aceitar não é os teus inimigos. Quem tem que aceitar não é os teus adversários. Quem tem que aceitar não é os invejosos. Quem tem que aceitar é você. Aceitar os mistérios de Deus, o processo de Deus. Hoje eu não entendo, hoje você não entende, mas tem muita coisa na nossa vida que Deus permite porque é necessário para blindar, para forjar, para preparar. Salomão, quando ele estava adorando a Deus, oferecendo sacrifícios, Deus se apresentou para ele e disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escuta com bastante atenção. Às vezes Deus permite a pressão, a opressão, para Ele ter um particular, para Ele se revelar, para Ele mostrar a grandeza, para Ele dizer assim: quando tem humilhação, quando tem choro, quando tem arrependimento, quando tem entrega total, eu ouço, eu perdoo, eu curo, eu faço a obra, eu saro a terra, eu vejo a necessidade do meu servo e da minha serva, e eu me faço presente no meio do processo. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer a seguinte palavra: sabemos, porém, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aí, dentro desse contexto, eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê que Deus te ama? Você crê que você foi chamado segundo o propósito de Deus? Você crê que tudo isso na tua vida faz parte de um critério relacionado ao propósito de Deus, que é para contribuir para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento? Tudo o que acontece, o que aconteceu e o que está acontecendo e o que vai acontecer faz parte de um grande propósito, de um grande projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Então hoje, não baixe a sua cabeça. Tudo que o diabo quer é que você olhe para baixo, desanime, desista e aceite a derrota. Mas Deus está dizendo hoje: erga a cabeça, se levante, bata no peito e diga: eu sou mais que vencedor. Deus está do meu lado. Deus é a minha força. Deus é o meu abrigo. Deus é a minha fortaleza. Deus é meu auxílio, é meu socorro, é meu protetor. O rabada calamandarai, o rebedergue assubi calamancho que le mandarai,
O Senhor é teu socorro, teu auxílio, teu protetor, o teu guarda, teu amigo e teu porto seguro, que está sempre do teu lado, te guardando, te guiando, te fortalecendo, te conduzindo para viver o melhor, para viver o novo, para viver o incrível de Deus. Daqui a pouco eu estarei apresentando, orando por cada uma das vidas que chegaram aqui, pelas vidas que têm clamado em oração e têm pedido a Deus, pela casa, pela família. Eu que já quero pedir a você, coloque aqui do lado, escreve, digite em algum lugar aí na aba de comentar, deixe o seu nome, deixe o seu pedido. Se você quiser deixar o nome de um ente querido, apresente também o nome do seu ente querido, de alguém que você ama, de um projeto. Pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho algo que eu quero que Deus faça por mim. Eu preciso, eu necessito de uma urgência de Deus. Deixa o seu nome, apresente aqui do lado o teu pedido, a tua petição, que nós estaremos clamando, nós estaremos apresentando, unindo forças diante de Deus, para que Deus se levante, para que Deus ele trate e para que Deus ele opere maravilhas. O diabo ele não quer que você participe de orações, o diabo não quer que você exercite a sua fé, e nem muito menos que você ouça o que Deus tem para a tua vida. É por isso que tem muita gente que já ignorou a mensagem, porque o inimigo ele luta, ele peleja e faz com que as pessoas desviem a atenção e o foco daquilo que realmente importa. Mas eu estou falando com os escolhidos de Deus, com quem crê, com quem verdadeiramente o Senhor tem um encontro especial. Deus está dizendo hoje para você: não se importe com o que estão falando, não se importe com o que estão fazendo, não se importe com o que estão dizendo ao teu respeito. Não ligue para o que vão fazer, para o que vão falar, para a forma como vão te tratar. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que tem compromisso com aqueles que ele escolheu, que ele fez projeto e que ele lançou promessa. Escute, tem gente que sabe que você é uma pessoa que carrega no coração uma grande promessa. Tem gente que sabe que você é uma pessoa que tem um grande potencial de Deus. Tem gente que sabe que você foi escolhido para um grande propósito, para uma grande promessa, para um grande projeto. Então hoje, saiba de uma coisa: o diabo não vai conseguir destruir e derrubar aquele que foi blindado por Deus. Você foi blindada, você foi blindado pelo céu, você foi escolhido, você foi escolhida por Deus. Então se erga do chão, então levante sua cabeça, então se posicione, então deixe o Espírito Santo de Papai do Céu conduzir o teu coração, guiar a tua vida, fazer você entender que você tem um dono, e esse dono se chama Jeová, Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Eita, Deus tremendo. Tem uma palavra lá no livro de Salmo, no Salmo de número 34. Salmo 34. Eu costumo ler. E em momentos obscuros da vida, de preocupações, o Senhor tratou muito comigo no meio desse salmo. Se você for no Salmo 34, já no verso 4, você vai encontrar um texto que diz assim: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu
e me livrou de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me dos meus temores. Mas na frente, no Salmo 19, no versículo 19 do Salmo 34, desse mesmo Salmo, o salmista disse assim: muitas são as aflições do justo, de todas elas o Senhor o livrará. Deus está dizendo, tem muita gente aqui que está sendo acolhido por Deus, que Deus está livrando das aflições, porque são muitas, não são poucas. E Deus está dizendo, eu não estou livrando você de metade das aflições, eu não vou livrar você de 70% das aflições, eu não vou livrar você de 80% das tuas aflições. É 100%. É 100% das aflições. É todas. Porque a promessa é que Deus fará a obra na tua vida por completo. É que Deus fará uma obra na tua vida que trará resultado, que trará transformação, salvação, restauração, refrigério, mudança, direcionamento para tu. Ei, escuta, porque hoje Deus está dizendo que Ele tem um segredo para te entregar. Deus tem um segredo para te revelar. Aleluia. Que Deus está falando contigo hoje, nessa mensagem, fica só entre você e Deus. O Senhor está falando com uma pessoa que perguntou duas coisas para Deus. Primeiro, você perguntou assim. Se for você, você já vai confirmar aqui: pastor, essa pessoa sou eu. Se não for com você, não tem problema. Pode desprezar, pode ignorar ou desconsiderar. Agora, se for contigo, confirme aqui. Olhe para cá. O que Deus está falando contigo hoje é algo particular. Não conte para ninguém, não revele para ninguém. O que Deus tem para falar contigo através deste recado. Não fale para ninguém, não revele para ninguém. Isso que Deus manda te falar. Porque você perguntou duas coisas para Deus. Primeiro, você perguntou para Deus: por que Deus permitiu você passar por tudo isso? Se for mentira, pode dizer, pastor, é mentira. Agora, se for verdade, confirma que pastor é verdade, eu perguntei. Segunda coisa que você perguntou para Deus, é o que Deus tinha para a sua vida em meio a tudo isso. O que Deus queria de você em meio a todo esse processo. E Deus está dizendo hoje: o que eu tenho para fazer na tua vida fica entre mim e você. Porque o que Deus tem para falar na tua vida é coisa grande. Muitas das vezes o erro da nossa vida é que a gente conta demais. É que a gente abre a nossa boca, é que a gente compartilha os nossos segredos e acaba liberando algumas coisas para pessoas que não estão preparadas para ouvir da gente. Sonhos, projetos, planos e desejos. E Deus está dizendo hoje: guarde só para você e Deus. Porque Deus mandou entregar dois segredos nessa revelação que Deus, Ele te entrega como resposta do que você perguntou para Deus. E eu quero estar colocando a sua vida na lista de oração. Você que está me ouvindo, que se identifica com essa mensagem, já coloca o seu nome, o seu pedido de oração. Porque a Bíblia diz que a oração, ela tem poder. O incrédulo, ele não crê, mas o justo, ele vive o poder da fé. Eu estou falando com alguém que Deus vai fazer viver uma virada muito grande. Primeiro segredo de Deus para a sua vida, que hoje muitos não entendem acerca de você. Escute, olhe para mim. É que o Senhor, Ele vai fazer você viver uma virada financeira. Porque Deus já está trabalhando no ambiente. E o Senhor me disse: quando você menos esperar, vai haver uma explosão.
de notícia boa. Quando você menos esperar, a notícia vai explodir. Deus está dizendo, não precisa nem você escancarar ou anunciar. Porque o que Deus vai fazer vai ser tão grande que o próprio Deus vai fazer com que a notícia se espalhe de forma financeira na tua vida. Porque eu vejo Deus fazendo você viver uma virada. Vai ser de repente. Porque vai ter visitação. A tua vida financeira, a tua conta bancária, o teu status, a tua vida profissional e até a tua vida com relação a projetos financeiros, Deus fará você crescer. Tu vai prosperar tanto, que você vai ser uma das pessoas mais prósperas do bairro e da família. Segundo o segredo de Deus que Deus manda dizer para você hoje. Escuta com bastante atenção. Pastor, às vezes eu não entendo. Às vezes eu não entendo, pastor. O porquê que tem coisas que dá dando errado na minha vida. E Deus está dizendo hoje, é para você ser blindada. É para você ser blindado por Deus. Porque o Senhor está dizendo para você hoje. O Senhor está falando para você hoje. Presta bastante atenção. Esse segundo segredo aqui, tem gente que hoje não entende. Mas o Senhor está dizendo para você, eu permito a luta, eu permito o abandono, que é para você nunca se perder do propósito de Deus. Porque Deus está dizendo, tem gente que não vai suportar ficar do teu lado. O Senhor está dizendo, eu tenho um segredo contigo, muito grande. É que eu, o Senhor, vou começar a afastar pessoas de perto de você, que não é para estar do teu lado. Porque você ainda não saiu de certas posições, por causa de pessoas que não saíram do teu, como é que eu posso dizer? Do teu status social. E Deus vai tirar. Tem algumas pessoas que Deus vai arrancar e tem outros que Deus vai fazer chegar perto de você que não estão do teu lado. Deus vai trazer para perto pessoas e Deus vai afastar outras. E o Senhor manda dizer assim, vai ter mudança financeira, espiritual, emocional. Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Deixa aquele joinha, aquele mimo, manda para mais corações e me siga, que Deus abençoe a tua vida. Tá entendendo o que Deus está falando hoje? Tá entendendo a forma como o papai está se revelando? Porque desde o começo da mensagem Deus falou que tem gente pesquisando. Pesquisaram, colocaram na rede social, nos status, jogaram no Google, nos stories, numa lupa de pesquisa, e ficaram pesquisando, foram até nos status, nos stories, para ver se tinha alguma coisa, alguma notícia ruim, ou se você estava ali transmitindo algum símbolo de tristeza. Mas vão se deparar com a notícia de Deus. Tem uma mulher que chegou aqui, que Deus está falando com essa mulher no quesito sentimental. Tem uma mulher que Deus está dizendo, ei filha, escute. Porque Deus manda dizer assim, você estava com dúvida. Não termine esse relacionamento. Serva de Deus, não termine esse relacionamento sem antes você ouvir esse recado que Deus tem para te dizer. Não ponha um ponto final. Não se precipite no que diz respeito a tomar decisões precipitadas. Eu estou falando com uma mulher compromissada. Uma mulher que está entre um relacionamento à beira de um precipício. Uma mulher que no seu coração ela está com muitas dúvidas. E pediu a Deus resposta e disse a Deus que não aguentava mais a situação atual na vida amorosa. Se essa mulher for você, me escute. Já me confirme aqui, pastor, essa mulher sou eu, e preste atenção, porque Deus tem 2 recados para você. Existe uma opressão muito grande por parte do inimigo para tentar destruir a tua vida amorosa. Existe
uma luta no reino espiritual, até obras, feitiçaria, amarração, magia foi feito para tentar te derrubar. Tu sabe, porque Deus já falou com você em sonho, já te mostrou. Não é verdade? Ei, mulher, coloca o seu nome e o nome desse homem aqui do lado. Diga o seu pedido que eu vou apresentar em oração. A gente vai orar. Vai estar na lista. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não acredita nisso e eu não julgo por isso. O meu compromisso é orar, profetizar e entregar o decreto de Deus. O incrédulo, ele perde porque ele não gosta de ouvir o recado de Deus. Mas deixa eu te falar, filha, você é alguém diferente. Você é alguém diferente. E tudo que o diabo quer é que hoje você quebre a cara, tomando decisões que Deus não mandou você tomar. Tu não perguntasse para Deus: Deus, o que é que eu faço? E Deus tem 2 recados para você. Primeiro, Deus está dizendo, Salmo 37, você vai fazer algo de hoje para amanhã. Você vai dobrar o teu joelho e você vai entregar a tua vida amorosa, o teu relacionamento. Você vai fazer uma oração. Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você vai dobrar o teu joelho e você vai dizer assim: Deus, eu entrego o meu relacionamento, o casamento, a minha vida amorosa, a minha vida sentimental, esse homem e a minha vida em tuas mãos, para que o Senhor faça do teu jeito. Porque tudo que o diabo quer é que você faça as coisas do seu jeito e se prejudique. Segundo o recado de Deus que Deus manda dizer para você é que o Senhor já está tratando. Deus já está enviando o anjo para quebrar as correntes e o Senhor mesmo já está tocando. Eu vejo Deus colocando a mão. Eu vejo Deus quebrando o coração de um homem. Eu vejo Deus tendo um particular com um homem que te machucou, um homem que fez você chorar, um homem que você disse assim: Deus, eu não aguento mais essa situação. E Deus hoje está dizendo: tem resposta para você, viu, filha? Tem resposta para você. Dentro de alguns dias, tu vai ver este homem batendo na porta da tua casa, pedindo para conversar com você e esclarecendo, pedindo perdão e querendo consertar e reconciliar as coisas. Deixe salvo. Tu vai voltar aqui para agradecer. Entrega na mão de Deus. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já manda para mais corações e me siga. Deus abençoe, mulher, a tua vida. Olhe para mim, pastor. Ô pastor, eu quero ouvir, pastor, um recado de Deus. Não é isso que tu tem dito? Tu não falou para Deus que tu queria ouvir uma voz profética? A resposta que tu pediu para Deus, a resposta que você ainda não ouviu. E Deus hoje disse assim: Samuel, entregue para uma mulher o que eu tenho para dizer para essa minha filha. Eu estou falando com uma mulher que é diferente, uma mulher que é experiente no que diz respeito às lutas. Porque só hoje, mulher, você, filha, hoje você sentiu alguns apertos, algumas opressões, e hoje você sentiu uma pressão psicológica tão grande. Mas deixa eu te dizer uma coisa que Deus mandou dizer para você. Você tem um mistério tão grande, mulher. Você tem um mistério tão grande com Deus, filha, que só você e Deus entende. Tem um mistério tão grande entre você e Deus, mulher, que só você e Deus entende, e mais ninguém. Você é uma mulher tão diferente. Você é uma mulher tão dedicada, observada, criticada, perseguida, injustiçada e ao mesmo tempo uma mulher que é incompreendida por muita gente, que quando olha para você só consegue ver aquilo que pensam ou que acham. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem olha para você analisando a tua vida no achismo,
no pensamento ideológico, achando ou pensando ou tirando falsas conclusões, está totalmente enganado com respeito a você. Porque tem gente que analisa a tua vida, mede você de acordo com achismos. Deus não é assim. Deus disse para Samuel quando foi chamar Davi, quando entrou na casa de Jessé e disse: Deus escolheu um rei no meio dos teus filhos, Jessé. Aí Jessé está trazendo Samá, Eliabe, Abinadab e outros filhos. Quando Samuel vê, Samuel se agrada e diz: será que é esse o rei? Aí Deus disse para ele: não olhe para a aparência. Esse aí é bonitinho, mas eu rejeitei. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora, o exterior, mas Deus vê, o coração. Deus tem visto o teu coração. E tem algo que Deus manda dizer para você, que Ele vai começar a atuar por causa de duas coisas em você, filha. Deus me pediu para colocar o teu nome na lista de oração. Coloca aqui do lado o nome e o pedido, filha, que a gente vai estar orando por você. A Bíblia diz: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tu crê, filha, no poder da oração? Tu crê que hoje Deus vai se levantar, vai atuar e vai operar na tua vida com braço forte, com poder e autoridade, com virtude? Você crê, mulher de Deus, que papai está segurando hoje na tua mão para agir, para operar? Então deixa o nome, o pedido. Salomão, ele disse: aquele que despreza a bênção se aparta. Os incrédulos já desprezaram. Eu estou falando com a mulher de fé, porque tem duas coisas em você que fez com que Deus entregasse essa resposta e mandasse você se preparar. Primeiro, é a tua determinação, porque quando você coloca algo no coração, você não desiste. Tem gente hoje que não entende aquilo que existe só entre você e Deus. É uma intimidade, é um sentimento, é um mistério que as pessoas vão lutar e nunca vão entender, porque você é determinado, e isso vem de Deus. É um talento, é um dom que Deus colocou em você. Determinação. E Deus manda dizer assim: filha, por causa da tua persistência, determinação, tu vai viver o que você nunca viveu. Se prepara. Segunda coisa que Deus viu em você é a tua humildade, simplicidade, que Deus tem visto em você. Porque tem gente que olha para você e diz assim: ela é exibida, ela é amostrada, ela só quer ser a santinha, a boazinha. E Deus está dizendo: não, tu não faz para querer aparecer. Você não faz para querer méritos humanos. Você faz porque é da tua natureza. Você ajuda, você perdoa, você estende a mão, você não guarda ódio, você não guarda ressentimento. Se possível for, você abraça até aquele que te traiu. E isso deixa muita gente irritada, porque tem gente que não suporta. Tem gente que quer que você desça do salto, que você beca a fé, a paciência, que você saia tomando rédeas, tirando satisfação e brigando com todo mundo. Só que você não é assim. Existe uma autodefesa em você que faz com que você haja com sabedoria e com simplicidade. Não é verdade, filha? Deus está dizendo: se prepara, porque o Senhor vai começar a tratar em todo o ambiente na tua vida, espiritual, sentimental, financeiro e familiar. Vai ter crescimento em áreas. Portas vão se abrir, pessoas vão começar a te tratar melhor. E o Senhor vai começar a fazer dar certo coisas que deram errado, abrir portas que estavam fechadas e colocar bênçãos nas tuas mãos que você nunca viveu. Vai ter mudança, mas vai ser para melhor na tua vida. Deixe salvo. Tu vai voltar aqui para agradecer. Se prepara. Deixa aquele joinha, aquele mimo. Já mande para mais corações e me siga. Que Deus te abençoe, filha. Escuta, papai tem bênção preparada para os escolhidos aqui. Papai tem bênção preparada para pessoas que Ele selecionou, que Ele escolheu. E Deus está falando com uma mulher que está em um conflito com um homem.
Tem um homem que saiu da tua vida e não dá o braço a torcer. Na verdade não deu, porque o que Deus me mostrou é totalmente diferente do que você imagina. Tu estava tão confuso e tu disse assim: Deus, será que esse homem não está nem aí para mim? Será que ele se esqueceu de mim? Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Alai chokelemeneri assai. O Senhor me disse aqui: uma mulher, Samuel, vai viver uma virada. Porque o Senhor me mostrou um homem, filha. Esse homem que você apresentou. Tem um homem que ficou com o juízo agitado, viu, mulher? Sabe aquele homem que não consegue pensar em nada? Sabe aquele homem que não consegue raciocinar direito porque não tira dos pensamentos o nome, não tira dos pensamentos a fisionomia? O Senhor me disse: você, filha, mexeu com o juízo desse homem. Mexeu. Porque desde que você colocou no coração um projeto, um propósito, esse homem ficou meio que, como é que eu posso dizer, maluquinho da cabeça. Eu estou falando com uma mulher que, diante de uma situação, ela disse assim: eu cansei de esperar, eu cansei de tentar. Tu disse assim: eu não vou mais procurar, eu não vou fazer mais nada. Eu cansei de ser a besta, a boba. Eu cansei de ser a tola, de só correr, de tentar, de resolver e não obter resultado. Você é uma mulher inteligente. Tu entregou na mão de Deus, tu disse assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais nada. Eu vou deixar o tempo resolver e vou dar tempo ao tempo. Escuta, filha, porque Deus me pediu para orar por você. Coloca o teu nome. Coloca o teu pedido de oração aqui do lado, que eu quero apresentar a sua vida, a sua casa, o seu relacionamento na mão de Deus. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Tem gente que não faz questão de ouvir porque não crê. Mas Deus está falando com a mulher hoje, e Deus está dizendo assim: o homem ficou com a mente para lá de Bagdá. Não consegue pensar em mais nada. Se é no trabalho, não tira você da cabeça. Se é em casa, não consegue dormir, não consegue pensar. Nem do celular direito ele consegue mexer, porque quando mexe no celular, a vontade que dá é de mexer na rede social, na galeria, para olhar as tuas fotos. Antes ele estava de boa, porque ele via o zap dele com um monte de mensagem tua. Não é verdade? Quando ele pegava o celular, aparecia lá a ligação e ele desligava. Tu ligava e ele desligava. Quando chegava no final do dia, ele olhava lá a lista de chamada perdida, estava lá um monte de chamada tua. E ele dizia assim: ah, ela está comendo na minha mão. O Senhor tem trabalhado no coração deste homem. Deus tem pressionado, apertado. E de uma semana para cá, este homem está comendo o pão que o diabo amassou. Porque Deus está apertando. O Senhor me disse: esse homem vai te procurar. Em poucos dias, não vai demorar não, para tu ver esse homem na tua porta, implorando o teu perdão, pedindo para voltar. E eu vejo você ainda dizendo assim: eu vou pensar. Me dê um tempo. Eu quero pensar. Eu não sei se é isso que eu quero mais para minha vida. Tu vai ver esse homem maluquinho, mulher. E o Senhor manda dizer assim: eu sou Deus que vou mudar. Vou honrar você, mulher. Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Se prepara, filha, para viver a virada na tua vida amorosa. Porque Deus já mudar. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já manda para mais corações. Me siga, Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Porque Deus é assim. Deus é aquele que Ele trabalha. Ele transforma. E Ele dá tempo ao tempo. Porque nem tudo se resolve do dia para a noite. Não. Às vezes é questão de tempo para Deus resolver. Às vezes é questão de tempo para Deus tratar, para Deus operar, para Deus ir lá e começar a colocar coisas nos seus devidos lugares. É questão de tempo para Deus atuar em setores da nossa vida que só Ele pode fazer, que só Ele pode tratar e designar pontos específicos para serem tratados na nossa vida.
Escute, porque Deus está falando com alguém. Alguém que tem vivido situações em casa, na vida, que não tem entendido porque tem acontecido algumas coisas na tua vida que você não entendeu, coisas estranhas. Deus falou comigo, Samuel, essa pessoa tem vivenciado coisas estranhas em casa. Tem acontecido. E o Senhor mostrou uma situação relacionada a alguém do teu passado. Tem alguém que fez parte da tua vida. Alguém do teu passado que fez parte da sua vida. E o Senhor me disse que essa pessoa, já tem um tempo que essa pessoa tem tentado fazer algo contra a sua vida. Por esses dias, o Senhor mostrou uma pessoa tentando fazer duas coisas em relação à tua vida. É uma pessoa do seu passado, não sei se é uma amiga, não sei se é um relacionamento antigo, não sei se é alguém da família, ou não sei se é um relacionamento recente que foi terminado. Não sei. Só sei que Deus me disse que é uma pessoa que fez parte do seu passado, que saiu da tua vida há um tempinho, e essa pessoa colocou no coração um sentimento contra você. O sinal do que Deus está te dando é porque esses dias você tem percebido algumas coisas estranhas acontecendo dentro da tua própria casa. Barulhos, as luzes piscando do nada, vidro quebrando, luz queimando do nada. Isso são sinais de ações no reino espiritual. Porque você ouve alguns barulhos, e isso principalmente no período da noite. E Deus me disse, Samuel, essa pessoa vai entrar aqui precisando muito ouvir um recado de Deus e receber uma oração. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu quero colocar o teu nome na lista de oração. Coloca aqui o nome, o pedido que eu estarei colocando na lista de oração. A Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Quem não crê não faz nem questão de ouvir o que Deus projetou e acaba perdendo a bênção. Mas Deus está dizendo hoje, para uma mulher que chegou aqui, para uma pessoa que chegou aqui, e Ele manda dizer assim: alguém do seu passado tentou fazer isso. E o Senhor me disse: tem uma coisa que vai acontecer, porque essa mesma pessoa, Deus vai fazer se apresentar. Ela vai te procurar, porque o Senhor é aquele que faz a obra. Porque essa pessoa tentou pegar o teu nome, colocou em cima de uma mesa branca para fazer obras contra a tua vida. Escute. Colocou o teu nome em cima de uma mesa branca para fazer obras contra a tua vida. Segunda coisa que essa pessoa tentou fazer. E o Senhor me disse aqui: Samuel, essa pessoa foi em um lugar, pagou dinheiro e colocou alguém para colocar em uma encruzilhada, um projeto de amarração. Foi feitiçaria feito em uma encruzilhada para amarrar a tua vida, para tu não dar certo com ninguém na vida amorosa. Porque essa pessoa não quer que você dê certo, não quer que a tua vida saia do lugar. Foi colocado o nome em cima de uma mesa para tu começar a ser atormentado por espíritos malignos. E tu sabe do que eu estou falando, porque Deus, Ele até tem te dado sonhos de que tem alguém te perseguindo no reino espiritual. O reino espiritual é sério. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões espirituais da maldade. Então olhe para cá. Papai está dizendo para você hoje que Ele, Salmo 91, Ele vai enviar anjo. Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar e para te livrar. Porque essas duas coisas que Deus vai fazer: Ele vai guardar a tua vida para blindar e para livrar você dos contra-ataques espirituais. Tem alguém que Deus manda dizer que o Senhor vai colocar a mão para quebrar a obra, o protocolo, ainda para apertar. Tem alguém que o Senhor vai apertar o coração, ainda vai se revelar dizendo: você vai lá
pedir perdão e deixar a minha serva, o meu servo em paz, ou vai sofrer a consequência. Eu vejo alguém indo ao teu encontro dizendo assim: me perdoa, porque eu tentei atingir a tua vida. E essa pessoa vai dizer assim: a partir de hoje eu vou deixar você em paz, eu não vou mais mexer com você. Se prepare. O Senhor vai começar a abençoar, abrir porta, tratar, fazer muita coisa na tua vida dar certo, e você vai viver uma virada, um reviravolta em todos os quesitos da sua vida. Salve essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Se prepare, viu? Deixa aquele joinha, aquele mimo, mande para mais corações, me siga, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Querida, servo de Deus, o reino espírito, sério. Enquanto eu estou falando aqui, Deus vai falando, Deus vai revelando, Deus vai dando leque, Deus vai guiando o coração. Enquanto eu vou falando aqui, o Espírito Santo ele vai tratando com cada coração, porque o diabo queria que você passasse o vídeo, porque Deus falou com um, Deus falou com outro, e você quase que passa o vídeo. Você disse assim: pastor, Deus não vai falar comigo, Deus não vai falar comigo, eu vou deixar esse vídeo para lá. Você não vai passar esse vídeo não, viu? Porque Deus tem uma resposta para a tua vida hoje. Você não vai passar esse vídeo, sabe por quê? Porque se você passasse, o diabo ia rir da sua cara, porque você não teve paciência para ouvir a resposta e receber o decreto de Deus. Porque esse vídeo, essa mensagem, essa revelação é a resposta de Deus. Escute, porque você já ouviu muita coisa, e tu disse assim: Deus, usa o teu servo, usa alguém, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Tu não falou para Deus que tu queria ouvir a resposta, que tu precisava de uma direção, de uma confirmação. Mas quando esse vídeo chegou, o diabo disse: pula, isso aí é besteira, não vai dar em nada. Escuta, olha para cá, porque Deus está dizendo assim: eu tenho um compromisso com você, eu tenho planos na sua vida, eu tenho projetos no teu relacionamento. Tem uma pessoa que chegou aqui com o coração apertado, com o coração machucado, com a vida toda bagunçada, e o coração todo massacrado. Eu estou falando com uma pessoa aqui que de ontem para hoje já pensou muita besteira. A noite foi longa, né? Tu pensou até coisas contra a tua própria vida. Olhe para mim, porque Deus está dizendo assim: nem tudo está perdido. Lucas 1,37: porque para Deus não haverá impossíveis, segundo suas promessas. Daqui a pouco eu vou orar, apresentar cada nome. Coloca aqui o teu nome, o pedido de oração que eu quero entregar na mão de Deus. A Bíblia diz que a oração, ela tem poder na vida daqueles que creem. Tem gente que voa porque não gosta de revelação. Mas me escute, porque foi por um triz de você não ouvir esse recado, e o Senhor hoje está dizendo: eu tenho um compromisso com você. Presta bastante atenção, porque Deus me disse que Ele é Deus que vai trazer alguém de volta para a tua vida. Tem alguém que disse duas coisas para você, e você ficou com o coração machucado. Alguém disse assim: primeira coisa, que não tinha mais jeito, olhou na tua cara e disse: não tem mais jeito, não me procure mais. Segunda coisa que essa pessoa disse, ela disse para você que era para você esquecer ela. Me esqueça, porque a partir de hoje eu não quero mais saber de você. Cada palavra ficou no teu coração como se fosse um saco de 50 quilos nas tuas costas, um peso que você tem carregado de lá para cá. Não é verdade? Mas o Senhor me disse que o Senhor é Deus de reviravolta. Ele é Deus que faz com que a nossa vida seja que nem uma roda gigante. Hoje nós está por baixo, mas amanhã você vai estar por cima.
A mesma pessoa que falou para você que não tinha mais jeito, que não era nem para você procurar e que era para você esquecer dela, é a mesma pessoa que vai ao teu encontro. Tu vai receber uma mensagem, uma ligação desta mesma pessoa, querendo conversar com você pessoalmente. Eu vejo essa pessoa pedindo perdão. Ela vai dizer assim: me perdoa pelo que eu fiz e pelo que eu falei. Eu não sei viver sem você. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero voltar. E eu vejo você voltando, de mãos dadas e abraçado com alguém que você ama. Se prepare, deixe salvo. Tu vai voltar aqui para agradecer, porque Deus vai honrar a tua fé. Diz aquele joinha, aquele mimo. Já manda para meus corações, me siga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É forte. Porque Deus, Ele fala. Quando Deus, Ele fala, Ele trata, Ele responde e Ele confirma. Deus está me mostrando uma casa, uma família, que o Senhor está dizendo assim: eu, Senhor, estou alertando. Porque dentro dessa casa Deus nos mostrou uma situação acontecendo no reino espiritual. Tem uma criança bem pequenininha da sua família. Tem uma criança bem pequenininha e Deus manda tomar muito cuidado, porque essa criança tem sido alvo no reino espiritual, alvo de duas coisas. Deus me mostrou, porque é uma criança que, você sabe do que eu estou falando, porque Deus, Ele até tem dado livramento. Existe uma preocupação muito grande. Eu não sei se é teu neto, se é tua neta, não sei se é filho, se é sobrinho. Eu só sei que é uma criança que você tem se preocupado, porque está no seu coração. Uma criança da família, uma criança amada. E papai está dizendo hoje: Samuel, entregue o recado, a revelação. Fale tudo que eu colocar no teu coração. Porque papai está dizendo hoje para uma pessoa que chegou aqui: Deus é Deus de mistério. Você só vai precisar fazer uma coisa. Ainda hoje, faça isso que Deus manda você fazer. Porque o inimigo tentou tocar na saúde. O inimigo tentou tocar na saúde e na vida espiritual. Deixa eu te dizer, já vivenciaram situações em que vocês disseram assim: meu Deus, o que está acontecendo na minha família? Mas o Senhor é Deus que quebra o jugo, porque Deus está dizendo: eu vou colocar por terra todo laço, todo mal, toda obra do inimigo. E eu quero orar. Daqui a pouco eu vou orar, vou apresentar em oração. Coloco o nome, coloco o pedido aqui do lado, que eu estarei apresentando e entregando na mão de Deus, porque a Bíblia diz que a oração, ela move montanhas. Ela tem poder na vida daqueles que creem. 2 Crônicas 20 diz assim: crede nos profetas e prosperareis. E eu vou unir a minha fé com a sua em oração. O incrédulo, ele não crê na oração, ele despreza. Mas estou falando com pessoas que buscam a Deus e que entregam na mão de Deus. A Bíblia diz, Salmo 91, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Deus está dizendo: a tua casa está sendo guardada, blindada por Deus. Porque eu vejo a mão de Deus atuando, colocando todo o mal por terra, jogando para longe e consertando coisas na tua casa. O diabo tentou tocar na saúde da criança. O inimigo tentou tocar na vida espiritual, para fazer com que a criança crescesse traumatizada e com a saúde debilitada. Mas Deus está dizendo: eu vou tocar na saúde, porque vai ser uma saúde perfeita. E essa criança vai ser uma criança inteligente, saudável, uma criança de fé, uma criança que vai crescer. Como Deus disse para João Batista: no vigor e no Espírito de Deus, cheio de fé e de unção, porque vai ser uma criança usada. Tem promessa, essa criança tem promessa. Vai ser uma criança cheia do Espírito Santo, que mais na frente vai dar muito fruto e orgulho na presença de Deus. Faça isso de hoje, ainda hoje. Dobra o joelho e diga assim: Deus, eu entrego a minha casa, a minha família, a vida dessa criança em tuas mãos, porque eu creio que o Senhor
É Deus que está cuidando. E eu vejo Deus honrando a tua casa. Vai dar certo muita coisa. Tem bênção, prosperidade, crescimento, proteção e blindagem para a tua casa. Salva essa mensagem, porque vai ter testemunho. Eu vejo você voltando aqui para agradecer. Escuta, eu vou orar por você. Deixa aquele joinha, aquele mimo. Deixa aquele eu gostei demais para fortalecer a mensagem. Una a sua fé com a minha agora, nesse exato momento. E ora comigo que eu quero fazer esta oração e blindar a tua casa com esta oração e apresentar cada nome pedido. Pai, eu entrego o Senhor nesta oração, unindo a minha fé com a fé do teu servo, com a fé da tua serva, crendo que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, Deus, fazendo a obra, quebrando todo o mal, todo o grilhão, toda a corrente, todo o laço, todo o embaraço, toda a barreira, papai. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, vai de encontro a esta casa, vai de encontro a esta vida, Deus, vai de encontro a este lar, a vida desta pessoa que chegou aqui, Deus, às vezes sem perspectiva, às vezes sem fé, às vezes sem ânimo, às vezes sem autoestima. Pai, vai de encontro à vida do teu filho, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, tocar nesta vida, tocar neste coração, Pai. Tocar, Senhor, na casa, no lar desta pessoa, Rabadai, Jokelemanche, Uriminagasai, que o Senhor possa abençoar. Eu entrego cada nome, cada pedido, cada Senhor, cada pessoa, cada servo, cada sonho, que o Senhor possa pegar, responder, agir, operar e tratar de acordo com a tua vontade e com o teu querer, para que seja feito, Senhor, aquilo que o Senhor projetou e decretou para cada uma destas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és santo, lindo e poderoso. Assim eu oro, profetizando crescimento, proteção, blindagem, prosperidade, Deus, libertação, salvação e fortalecimento para esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba com muita fé. Já mande para mais corações. Fica com Deus e me siga. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, Ele continue confirmando cada palavra no seu coração. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, para manter sempre a sua fé atualizada na palavra e na revelação de Deus. Até a próxima.